Oi turma, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho sobre aquela polêmica a respeito de edição de fotos. Começou que eu vi um fotógrafo numa comunidade, né, de fotografia postando um vídeo por que os fotógrafos não mostram as fotos sem edição. Ele mostrava a foto crua e a foto editada, como que ficava a diferença, né? E óbvio que a foto editada ficava muito melhor, né? E aí muitas pessoas comentaram, o fotógrafo de verdade é aquele que não edita as fotos, né? A questão é a seguinte, não existe hoje foto não editada. Mas como assim? Eu tirei a foto com o meu celular e eu não editei nada? Sim, você não editou, seu celular editou. Existe uma coisa que chama pós-processamento. Pós-processamento é quando você capta a imagem, o sensor do celular recebe a luz, né, pela lente, ele vai analisar esses dados e vai fazer um pós-processamento, ele vai processar, corrigir, ajustar, escurecer áreas muito claras, clarear áreas escuras, que é o tal do HDR, né? O High Dynamic Range, o alto alcance dinâmico, que serve para, por exemplo, se você faz uma foto com fundo muito claro, ou você vai ficar uma silhueta escura para o fundo ficar nítido, ou o fundo fica estourado e você fica visível. Antigamente a gente fazia um sistema na foto que era bracketing. Você tirava 6 fotos em exposições diferentes. Então, em uma a pessoa estava boa, mas o fundo estava muito estourado no claro. Na outra o fundo estava bom, mas a pessoa era uma silhueta. E aí você no Photoshop, algumas câmeras até já faziam isso, de você sobrepor as fotos e recortar e aproveitar o fundo de uma imagem e a pessoa do outro. Mas esse bracketing, a foto tinha que ser tirada rápido, né? Então o disparo era rápido para a pessoa não se mexer e encaixar certinho a pessoa no fundo. Hoje em dia, com as técnicas de HDR, não precisa mais disso, porque ele faz automaticamente todas essas fotos quando você bate, e o software já faz essa análise e já faz esse tratamento e já ajusta. Ele faz uma com fundo mais claro, outra com você mais definido, e ele vai pegando cada elemento automaticamente, além de correção de cor, por exemplo. O Snapdragon, os novos, eles têm até 7 camadas. Acredito que o 2 tinha 7 e o novo tem 9, eu acredito. Camadas que ele detecta na foto. O que é céu, o que é pessoa, o que é árvore. E aí ele vai ajustando cada parte. Deixa o céu mais azul, só que a pessoa não vai ficar mais azulada. Deixa a grama mais verdinha, só que a pessoa não vai ficar muito saturada. Então ele faz esse ajuste automaticamente em cada camada, como um Photoshop, só que automático. Então não existe hoje fotografia não editada. Mesmo que você tirou do celular e não editou, o celular editou para você. E cada empresa tem um algoritmo diferente que faz alguns ajustes de formas diferenciadas. Por exemplo, a Samsung era muito criticada por, na câmera frontal dos celulares, deixar a pessoa com uma pele muito plástica. Mas isso aí era uma demanda do mercado, do público-alvo da Samsung, que era o mercado coreano. Os coreanos, eles têm uma fixação por uma pele perfeita, e como a Samsung é uma empresa sul-coreana, o grande público dela era o público coreano. Então ela fazia um algoritmo que atendia às necessidades e desejos daquele público. Sempre você tem que fazer a adaptação do seu produto, serviço ao seu mercado-alvo. Quando a Samsung se globalizou mais, né, que ela começou a aplicar para mais regiões os aparelhos, começou a fazer sucesso, bater mais a Apple, depois teve a saída da LG do mercado, a Sony Ericsson, por exemplo, não está mais no Brasil, mas ainda a Sony faz alguns celulares muito legais voltados à fotografia, né? Ela meio que globalizou esse algoritmo, né? Dando opções de você conseguir ter controle sobre a quantidade de suavização de pele, né? Para agradar também aos demais mercados e não só ao mercado coreano, né? Então cada empresa tem um algoritmo diferente. A Samsung satura mais, a Apple trata de outra forma. Então é por isso que os celulares, as fotos não saem iguais em modelos diferentes. Às vezes até mesmo evoluções de linha da própria empresa. O S23 para o 24 é um processamento diferente porque mudou o processador, mesmo que mantenha o mesmo sensor, as mesmas lentes, né? Embora tenha mudado o sensor, você tem resultados diferentes de acordo com o algoritmo, que é a sequência finita de código que a empresa faz. Então não existe foto não editada hoje, a não ser que você tirou com uma câmera analógica ou você tentou fazer um RAW mais cru possível, ainda assim tem as edições, né? É que o RAW é o formato cru de imagem. Por exemplo, o JPEG é o formato comprimido. É como se você pegasse um WAV, que é um áudio puro, né, e transformasse no MP3. Você perde nuances de agudos, graves, instrumentos de voz. Agora o JPEG é a compressão da imagem, que ainda deixa uma fidelidade interessante, mas o RAW é o formato cru.
Então, se você é editor profissional, você pega uma foto em formato RAW e joga num software tipo Lightroom, você consegue ter controle de tudo, sombras, luzes, né? Recuperar a informação. Agora, se você joga um JPEG, já é complicado, ele já não tem mais essas informações para o pós-tratamento, né? Então, toda a foto é editada. Ah, mas eu não queria uma foto editada, eu queria uma foto mais natural. É aí que tá. A edição na foto é para deixar ela mais natural, porque a câmera, em muitos cenários, ela não tem a capacidade de captação de detalhes como o olho humano enxerga. Então, muitas vezes a câmera, ela não pega tanto detalhe, ou não tem uma fidelidade tão grande quanto o olho humano, quanto o que você está vendo. Embora hoje as câmeras deixam até o cenário mais bonito do que o real, né? Então, o pós-processamento muitas vezes serve exatamente para isso, para deixar a sua imagem mais natural, senão ela ficaria meio acinzentada, meio borrada, desfocada. Então, para você contemplar a qualidade de um olho humano, é que o pós-processamento existe, para realmente deixar a foto mais natural. Mas como eu falei, varia de acordo com os algoritmos de cada empresa, mas não existe hoje foto sem edição. Sempre tecnologias e algoritmos novos estão sendo lançados, inclusive cuidado com tecnologias novas, né? Quando uma tecnologia é lançada, você está sendo um beta tester, né? Você está sendo um usuário beta, né? Um testador, porque muitas vezes a tecnologia nova ainda não está pronta. O usuário, você está tendo acesso antecipado, que chama de Early Access, né? Acesso antecipado. E se você é um entusiasta e compra a primeira geração de uma tecnologia nova, a gente chama isso de Early Adapter, né? Então, geralmente ela vem com alguns bugs, porque a empresa ainda não sabe ter o controle total sobre aquilo. Ah, mudou a litografia do novo processador dos iPhones para 3 nanômetros. Os primeiros que forem lançados vão ter várias falhas, erros, porque a Apple ainda não sabe imprimir direito a litografia de 3 nanômetros dos chips, e elas vão corrigir isso nos processos futuros. É só olhar os dobráveis, né? Os primeiros eram bem mais caros, não que não sejam hoje, e tinham mais problemas, não que não tenham hoje, né? Então, depois de 6 gerações de dobráveis, ainda tem coisas que tem que arrumar, ainda tem coisas que tem que corrigir, e o preço começa a popularizar, porque você já tem intermediários dobráveis, você já tem outras empresas de outros segmentos, empresas mais populares entrando na linha. Então, se hoje dobrável ainda assim é meio caótico, imagina a primeira geração, né? O custo dela na época e os bugs e erros que ela tinha, né? Então, turma, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Tecnologia nova, você está sendo o testador. Você está pagando para testar. Sempre que um aparelho lança, ele lança com alguns bugs e com o tempo ele é corrigido, beleza? Só que aí quando é software, legal. Melhora-se a câmera, às vezes ele sai, a câmera não está tão boa quanto da geração anterior, mas a geração anterior já teve 1 ano de update, então ele já está alinhado e o novo vai chegar naqueles patamares. Então a gente espera que seja atualizado para chegar na qualidade. O problema é quando é uma nova geração de tecnologia de hardware. Por exemplo, você comprou a primeira geração do Nintendo Switch, do videogame, o Joy-Con da Drift, é problema no hardware. Beleza, a Nintendo resolve, você manda, eles arrumam, mas dá problema. Depois eles lançam hardware revisado, né? Era assim com a Samsung na linha S Note. Ela lançava o S20, primeiro sensor de 108 megapixels. Tinha muito problema de foco. Ela arrumou isso na linha Note, que vem no fim do ano. O S era no começo do ano, o Note era no fim. Aí ela colocou o foco a laser. Hoje não existe a linha Note, é tudo linha S. Então ela tem no começo do ano o lançamento da linha S, no fim do ano os dobráveis, né? O Fold e o Flip. Só que eles não têm as mesmas câmeras dos Ultras S. Então não tem mais esse gap de você lançar um S com bugs no começo do ano e um Note corrigido. Ela só vai corrigir isso na linha S do ano seguinte. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E em muitos cenários a câmera não tem a mesma captação do olho humano. Fotografia é luz. Então, até com uma câmera ruim, com uma boa luz, você tem uma imagem legal. Mas com a melhor câmera do mundo numa luz ruim, você não vai ter uma imagem boa. Por isso que quando você vai testar celulares, né, voltados à câmera e fotografia nas lojas, é sempre um cenário mega iluminado, porque é a melhor condição possível de luz. Uma luz frontal, que não cria rugas e reflexos no rosto, tipo um ring light, é igual quando você vai testar, alguém que testa maquiagem, lojas de maquiagem geralmente tem um ring light na frente, porque é a melhor forma de iluminar o rosto para deixar a pele mais suave.
Porque se você tem uma montanha e joga uma luz aqui, estoura a luz e faz sombra. Se você ilumina a montanha de cima, suaviza as imperfeições, que seriam as rugas. Então é isso aí, turma. São várias técnicas, muitas coisas a serem debatidas, mas que fique claro que não existe foto não editada. Ah, hoje o celular tem inteligência artificial. Ele tinha há muito tempo, mas hoje que você entende mais o que acontece e democratizou o tema. Até a próxima.